Bem-vindo novamente ao canal Se Redescobrindo. Meu nome é Brian Alex. Não esqueça de deixar o curtir aí embaixo, tá? Se inscrever no canal, comentar aí com temas que você gostaria que eu falasse. Hoje o tema é Hare Krishna. Como eu falei no último vídeo, esse é um tema relevante para mim porque ele foi acho que um divisor de águas ali na minha jornada espiritual, na verdade. Porque não foi nada mirabolante não, mas eu acho que foi um divisor de águas. Por quê? Eu vinha da igreja católica, mudei para a igreja evangélica e tive uma mudança drástica, porque daí eu mudei. Na verdade, como que eu descobri o Hare Krishna? Eu andava pelo centro de Curitiba, trabalhava no centro de Curitiba como office boy, então por cima e para baixo estava andando ali pelo centro. E em uma dessas minhas andadas, eu dei de cara com um monge, todo vestido como se fosse um vestido colorido, né? Geralmente amarelo com laranjado, uma mistura. Com um monte de livro, umas guias no pescoço, careca, com um rabinho só aqui na cuca, que eu ainda não sei por que tem isso, deve ter alguma coisa espiritual. E ele me vendendo o livro. Eu geralmente tenho essa mania de sempre estar ajudando o pessoal que está ali, né? Quando eu posso, obviamente. E eu acabei comprando esse livro. É um livrinho de mantras, Hare Krishna. Não é de mantras. É de meditação. Mentira, é meditação. Na verdade, eu nunca li esse livro. É basicamente isso. Só que me chamou a atenção. Por quê? Porque como eu andava muito pelo centro, eu vi aquilo lá, achei interessante. E fui, né? Eu a princípio não dei muita importância, mas depois eu comecei a pesquisar. Vi que tinha toda uma cultura ali hindu envolvida. Que eles têm um deus principal que é chamado Krishna, né? Que é um deus azul. Eu achei muito legal isso, porque ele é um deus tipo como se fosse um rei, e ele sempre tá alegre, sempre tá feliz, e isso me chamou a atenção. Mas eu deixei imparativo e continuei minha vida. Depois de um tempo eu passei na frente no monastério deles, vamos dizer assim, monastério deles, que é ali no centro de Curitiba também. E eu entrei, daí comecei a olhar, né, como é que funcionava. Né, teve ali uma sessão de oração, que tem um mantra, tem vários mantras que ele canta, mas o principal é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Daí é como se fosse uma entonação agradecendo a Krishna, louvando a Krishna. Basicamente a religião deles, eles louvam a Krishna, eles vivem para louvar. É basicamente isso. E eu comecei ali, sempre estar ali em contato com eles, sempre encontrava ali na rua, conversava e tudo mais. Eu fui começando a conhecer a religião. Até que eu teve uma fase da minha vida ali que eu fiquei bem mal financeiramente, e eu ia lá, porque eles têm um negócio muito bacana, que eles pegam frutas do Ceasa, recebem ali as frutas que tem parte estragada, eles cortam, limpam essas frutas, deixam só a parte boa. Geralmente com as frutas eles fazem tipo uma salada de fruta para comer, ou sucos. E ali, tipo, arroz, feijão, essas coisas eles ganham. E tem ali umas frutas bobrinha, batata, esse negócio que eles tinham a parte ruim, fazem ensopado, sopa. E é tudo vegano, eles não comem carne. Isso é uma parte interessante também, eles são veganos, não comem carne. Agora eu não lembro se eles comem leite e também tomam leite. Eu acho que não, acho que eles também não tomam leite, eu não lembro agora. Enfim. E eles são veganos mesmo, que eles não comem carne, não tomam leite, nem comem ovo. E a comida deles era muito saborosa, porque eles investiam muito em tempero, o tempero dava muito sabor pra comida. E eles fazem o quê? De um horário, geralmente se não me engano, era das 11 até 1 hora, eles começavam a distribuir marmita pros moradores de rua. Só que não ia só morador de rua, ia pessoas de tudo quanto é tipo. Até eu passei um mês comendo lá, eu saí do meu serviço, ia lá, comia a comida deles e voltava pra mim trabalhar, porque não tinha dinheiro nem pra alimento. Essa aí daí eu peguei mais conhecimento ainda. E daí comecei a ir, frequentar, eu ia lá, ficava lavando a louça, né? Porque lá quando você vai lá, você geralmente fica fazendo alguma coisa. Eu comecei a lavar a louça e ele ia pro Abu, que é como se fosse o líder espiritual, começou a contar histórias, a ensinar como, não
só da religião, mas como se deve viver, como se deve pensar, né? Como se deve agir em humanidade, né? Que você sempre tem que estar agradecendo, sempre tem que estar feliz, sempre que estar animado. Tanto é que sempre quando eles se reúnem é uma festa completa. Por quê? Porque eles sempre estão animados para louvar a Krishna, certo? E e um dos motivos por que eu saí da religião? Pra falar bem a verdade, depois que eu fiquei um tempo lá, eu comecei a conhecer que tinha certas regras, certo? Por exemplo, eles só casam com pessoas que é da mesma religião, por isso que eu soube, né? Eles têm ali a questão sexual deles é muito rígida, é muito restrita, igual se fosse um padre, vamos supor assim, na mesma analogia, tanto para mulher como para o homem. Homem tem umas funções, mulher tem outra função, tipo, é bem definido isso. Geralmente quando acontece alguma coisa ou eles ficam nervosos, eles se isolam para sentir esse sentimento e descarregar sem atacar ninguém. Esse é um negócio muito interessante que eles faziam. Se eles estavam bravos, eles iam para um canto isolado, estressava sua raiva depois que ele voltava. Ali geralmente o problema familiar fica só ali entre o casal, eles não liberam pra fora, tá? Mas basicamente o porquê que eu não fiquei na religião foi porque a partir do momento que abriu esse leque pra mim, que tinha uma religião totalmente oposta daquilo que eu estava acostumado a ver, eu acho que isso me motivou a procurar outra coisa a mais, né? Mas eu acho que o principal mesmo era que eu sabia que se eu entrasse pra religião para ser um monge Hare Krishna, eu tinha que fazer toda aquela rotina lá que não era aquilo que eu sentia dentro de mim que eu queria seguir. Por isso que eu me afastei da religião. Não foi por tanto nada negativo, foi mais porque eu não sentia que aquele é o caminho meu, por exemplo. Claro que nem tudo é flores, né? Eles passam dificuldade, eles têm que vender os livros deles que vêm na editora para conseguir manter o estabelecimento. Eles recebem doação também para conseguir manter, porque tem água, luz, telefone e tudo mais, né? Mas é uma religião muito interessante. As celebrações deles são muito alegres, tem muito cântico. Eles estudam os livros que são os Vedas, né? Tem o primeiro livro deles, que é o Bhagavad Gita, que conta a história de Arjuna e Krishna, que Arjuna é um rei que, para ele ficar com o trono, que era a missão dele na Terra, ele tinha que lutar com a própria família. Ele não queria lutar com a própria família. E tudo isso tem todo um desenrolar ali. Eu comprei um livro que eu perdi por um acontecimento que houve. Ela dessa grossura, mais ou menos, o livro. Ele vem em português, em escrita Devanagari e o sânscrito antigo, né? Que é a linguagem antiga, hindu mesmo, lá antigamente. Daí tem o Bhagavad Gita, que é e tem mais 2 livros que são um nível mais avançado, vamos supor assim, para entendimento. Então, para você entender o Gita já é uma puta complexidade aí, porque ele é como se fossem versos e você tem que ir muito além para conseguir entender o que ele quer passar. Que ele não é só o fato da guerra ali, porque ele vem, Krishna vem para o tempo e começa a conversar com Arjuna sobre todo o universo e por que o universo é como é. Então é uma puta história muito interessante, né? Eu até recomendo que vocês deem uma olhada, que é muito legal. Mas basicamente foi por isso que eu saí da religião, certo? E se você tem curiosidade, em Curitiba, em várias partes do Brasil, tem ali o centro Hare Krishna, né? Uma coisa até interessante que o dono da Apple, né, o Steve Jobs, ele conta que antigamente também ele fazia o mesmo processo, ele ia até um templo Hare Krishna para poder comer uma comida decente, né? Porque eles fazem uma comida bem saborosa e distribuem gratuitamente, ou seja, eles vivem para a caridade e para louvar Krishna, né? Basicamente isso. Claro, tem épocas lá que eu vi que passaram dificuldades e tem daí os sacerdotes homens tinham que ir arrumar trabalhos normais também para conseguir sustentar o templo. Isso é normal também, como qualquer outra religião. Até eu acredito que a religião ela tem que ter um lado que seja gratuito
e um lado que seja pago para conseguir manter toda a estrutura. Se eles não recebem doação, eles têm que ter um jeito de conseguir manter. E tem certas religiões que a pessoa não consegue trabalhar no serviço normal. Como é que você vai trabalhar no serviço normal tendo a cabeça toda raspada com um rabinho só? Tem muito preconceito ainda. A sociedade tem muito preconceito. E isso é muito interessante. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu curtir, seu like, deixe seu comentário o que você está achando do conteúdo, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer de novo. Lembrando que eu não sou nenhum líder espiritual, nenhum expert. Eu só estudei praticamente 7 anos na minha vida, várias religiões, e estou passando aqui o que eu vivi. Né? Se você não acha certo, tem um xizinho aqui, você fecha e vai ver outra coisa que é do seu interesse. Beleza? Até o próximo vídeo que eu vou falar sobre bruxaria, que foi a próxima religião que eu entrei. Os bruxos. Inclusive, eu entrei nessa religião por aquilo que parece mais idiota que pode parecer, através do Harry Potter, porque eu sou fã de Harry Potter. Mas lá eu vou explicar certinho como é que não é nada a ver, não tem nada a ver com o que aparece nos filmes. Pelo menos não nessa dimensão. Até mais, fui!